Amém, esta é a nossa caminhada, este é o nosso propósito maior, não porque não temos ainda a certeza, mas porque já temos nossa vida encaminhada rumo à eternidade com o Senhor, que demore bastante ainda, mas que isso seja uma certeza que nos traga paz permanentemente. Posso ficar com ele na mão aqui, né? Sem problema, se eu cansar, a hora que o pasto ficar pela metade, aí eu canso, né? É um sinal. Muito bem, pastor Igor está com a gente também, né? Pastor Igor, conhecido aqui mais do que eu, né? Vai ser 2 vezes pastor, né? Daqui uns dias ele dá a notícia. Muito bom estar com ele também. Quero falar um pouquinho, até para a gente pensar bem em relação àquilo que vamos celebrar hoje, relembrando de algo tão especial que Jesus deixou para que não esquecêssemos jamais deste propósito maior que Ele teve para conosco, dando-nos a sua vida para que pudéssemos ter a vida dele, a vida eterna. Os sobrenaturais na morte de Jesus. Você já deve ter ouvido falar, já deve ter ouvido mensagens a respeito, assunto a respeito dos sobrenaturais que aconteceram na ocasião da morte de Jesus, da sua ressurreição. Algumas coisas que nós vamos pontuar em Mateus capítulo 27, os versos 45 a 54, Mateus 27, 45 a 54, vão nos trazer as seguintes informações. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Aqui já está na linguagem de hoje, hein? Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isto, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente, este era Filho de Deus. Esse é o contexto, esse é o texto dentro de um contexto maior que você vai encontrar ali em Mateus 27. Eu quero usar o tempo necessário para que a gente possa discorrer sobre alguns sobrenaturais que você já percebeu nesse texto que acabamos de ler. A morte de Jesus Cristo foi marcada por eventos sobrenaturais que revelam o poder e o plano restaurador de Deus, evidenciando a profundidade, o significado real, significativo e muito profundo da nossa salvação. Você que foi salvo por Jesus, você aceitou esta nova vida, talvez há tempos já, 40, 50 anos, outros mais, outros menos. A gente começa a esquecer que transformações aconteceram, mas a salvação é algo que não tem comparativo de bem que a gente possa comparar aqui neste mundo. E temos algumas palavras-chave aqui nesse texto. Sobrenatural é algo que nós vemos nas entrelinhas e nos textos propriamente. Houve trevas, houve terremoto, o véu se rasgou, houve conversão de pessoas, houve ressurreição,
salvação, redenção, algumas palavras que nós poderíamos espichar aí as explicações, mas apenas para trazer um resumo disso. Durante o tempo de Jesus, os eventos naturais e extranaturais, sobrenaturais, eram vistos com frequência interpretados para algumas situações como sinais vindos do céu. Se hoje a gente ainda vê isso acontecer, quando há sinais, quando há situações, estamos vivendo num mundo cheio de sinais vindos do céu, Deus cumprindo as profecias, e a gente vai se acostumando a isso e achando que é normal, mas é sobrenatural. Fenômenos como eclipses, terremotos e eventos celestiais tinham grande significado na cultura, na religiosidade daquele tempo, e muitas vezes vistos como indicações de mudanças importantes ou julgamentos divinos. O templo de Jerusalém, com o seu véu que separava o Santo dos Santos, era um símbolo central da presença de Deus e da separação de Deus do pecado, da injustiça. A morte de Jesus e os eventos que o cercaram ocorreram em um contexto onde o povo judeu esperava a vinda, ou seja, aquele tempo esperava a vinda de um Messias. Não como nós entendemos a expressão Messias, mas um salvador da pátria, alguém que os libertaria do jugo romano. Estavam subjugados e envergonhados pelo exército romano, pelo povo romano, pelas autoridades romanas. E estavam aguardando, sinceramente, um Messias, um Salvador para aquela situação. Mas o aspecto central que nós vemos aqui, Jesus nunca foi levado, nunca se deixou levar a esse tipo de comportamento e procurava constantemente mostrar que não é para isso que ele veio, mas para muito mais. A morte de Jesus e esses eventos são algumas coisas muito especiais. E a reação dos romanos, a reação dos judeus aos eventos sobrenaturais indica a profunda impressão que esses acontecimentos causaram na vida de muita gente. Como causam hoje na vida de muita gente, mas muitos não querem admitir que Jesus é o único que pode salvar, restaurar. Vamos a um primeiro evento sobrenatural. As trevas que cobriram a terra. Lá em Mateus 27, verso 45, desde a hora sexta, na versão mais portuguesa, de Portugal, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Lembrando que o dia começava às 6 horas da manhã, então exatamente ao meio-dia, quando era o tempo mais claro, o tempo de sol mais brilhante, começou a haver trevas que se estenderam por 3 horas. Quantos aqui já viram um eclipse total do sol? Hein? Muitos, ou todos. Ainda fica aquela areola em volta da lua, né, que interpõe entre o sol e a terra. Mas a Bíblia diz que ali houve trevas, não é apenas causa até uma impressão. Eu lembro de 2 vezes assim que houve um eclipse total, a gente fica naquela penumbra, mas não é trevas, é uma penumbra diferente, um vermelhidão. Aqui a Bíblia está dizendo que não houve luz, houve trevas. E é importante a gente perceber que algumas coisas devem nos chamar a atenção também hoje. As trevas durante a crucificação simbolizam o peso do pecado, o julgamento de Deus. E a Bíblia diz que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Todos os teus pecados estavam sendo descarregados sobre Jesus, que não teve pecado pessoal nenhum. Mas estava assumindo o teu pecado, e esse peso fez com que Deus julgasse do seu Filho amado todo o nosso pecado. E a escuridão é símbolo desse peso que Deus revela
que faz com que nós não vejamos, não enxerguemos, como muitos hoje vivem ainda nas trevas do pecado e não percebem a luz de Cristo. Esse fenômeno sobrenatural indica a seriedade desse momento e a gravidade do pecado que Jesus estava e ainda está carregando de todos aqueles que precisam do seu perdão. Faço duas perguntas para vocês. A primeira pergunta: se você já chegou a um estágio na sua vida cristã, na sua vida, na sua caminhada com Cristo, onde você pode dizer com toda certeza que você tem certeza da vida eterna. Muitos, mesmo crentes, andando com o Senhor Jesus, dizem, mas não dá para ter certeza disso. E fica na dúvida. Estou lembrando aqui de vários fatores que eu não posso entrar nesses detalhes, que fica muito esticado aí. Mas é importante que a gente perceba que nós temos uma notícia, ou seja, você tem uma resposta a dar a essa pergunta, se você já tem certeza da tua vida eterna. E muita gente, aliás, principalmente quem não tem Cristo, não pode ter certeza, e não vai ter certeza. Vai dizer, eu não tenho. E aí eu respondo com uma resposta bíblica. Eu tenho uma ótima resposta para você. A Bíblia diz que nós podemos ter certeza da vida eterna. Ela escreve dizendo, essas coisas foram escritas para que saibais que tendes a vida eterna. Que notícia boa Deus nos dá. Que resposta extraordinária temos de Deus para nós que cremos no Senhor Jesus. Mas eu tenho mais uma pergunta. Você quer ouvi-la? Está disposto? Se você morrer hoje, está disposto a continuar ouvindo? Pode acontecer daqui 50 anos, 60, para alguns aí seria bom, mais uns 70 anos. Vai acontecer um dia. E nós vamos ter que nos apresentar para Deus. E chegando na presença de Deus, imagina que Deus vá perguntar para você, Almir, Jamil, Marta, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Qual seria a tua resposta? No mundo as pessoas dizem imediatamente, não, eu acredito que Deus vai me deixar entrar porque eu não matei, não roubei, eu fui uma boa pessoa, eu dei esmola, eu ajudei mamãe, papai, marido, mulher, eu cuidei bem da minha família, eu fiz tudo que a Bíblia pede que a gente faça do melhor, logo eu mereço entrar no céu. Imagina Deus ouvir uma resposta dessa, que é a resposta da maioria no mundo. E Deus vai dizer, não tem como aceitar essa resposta. Por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Qual seria a resposta que Deus receberia e aceitaria? E de alguma forma, não que ele vá perguntar nesses termos, mas de alguma forma temos que ter uma resposta para nosso green card lá, para a nossa entrada na eternidade com Deus. Qual é a nossa resposta? Aqui, no mundo. Devemos ter essa resposta. Ela deve nos acompanhar o tempo todo. Eu vou dar lá. Normalmente faz essa pergunta num processo chamado evangelismo explosivo. Eu até tinha pensado em trazer para os irmãos em 30 minutos um formato fácil, é gostoso daí poder evangelizar os nossos amigos. Mas a resposta é, eu confiei a minha vida ao Senhor Jesus. Ponto, é simples assim. Esta é a resposta que Deus vai dizer, ok, bem-vindo. Entra no teu descanso eterno. É óbvio que a Bíblia, você que conhece, sabe que essa é a resposta, mas no mundo a gente vive uma situação muitas vezes controversa. O eclipse que aconteceu total naquele momento da morte de Jesus por 3 horas, esse impacto visual é algo que deve ter assustado o mundo inteiro. Há um comparativo
no Velho Testamento, a esse número 3 horas, você lembra que houve uma ocasião em que houve trevas sobre a face, ao menos, de um país inteiro. Lá no Velho Egito. 3 dias de escuridão. Creio que foi a 9ª praga. Imagina 3 dias de escuridão, sem energia elétrica, sem lamparina para gastar muito gás. 3 dias de escuridão. Deus estava mostrando para os egípcios: eu estou mostrando a minha justiça a vocês. Eu estou mostrando que eu sou justo. E a Bíblia diz que sobre o povo de Israel, o lugar que eles residiam era separado ali, um bairrão separado. Não houve essa praga, não houve essa escuridão. Deus mostrando: esse é meu povo, esse é meu. Sinais do julgamento de Deus. Essa primeira impressão que a gente deve ter desse evento sobrenatural das trevas é sinal de julgamento. E as trevas continuam sobre o mundo hoje em dia. Deus está mostrando para as pessoas: do jeito que vocês vivem, no pecado, há trevas, não há luz. Tem uma história, uma pequena história, eu creio que verídica, que um pai saiu num domingo à tarde a passear com o seu filho na fazenda, no seu carro, e a certa altura, um acidente violento deixou aquele filho, adolescente, jovenzinho, preso entre as ferragens. O pai conseguiu sair e o carro começou a pegar fogo. E o filho estava preso, o pai tentando tirar o seu filho dali, a quem ele amava muito. E o carro sendo tomado pelas chamas. E o pai tentando com todo esforço, não conseguindo liberar seu filho, o filho dizendo para o pai: papai, por favor, não me deixe aqui. Papai, não me deixe aqui. Aí o pai, num último esforço tremendo, conseguiu liberar seu filho da morte certa pelas chamas naquele carro. Aquele filho pediu: papai, não me deixe aqui. Quando Jesus morria na cruz, eu agora vou fazer uma teologia minha, não é bíblica. Eu quero imaginar a cena, a situação, a Janela Skilling, que Deus estava sentindo o emocional, falando como humano agora. Eu sei que divinamente isso deve ser diferente para Deus, mas porque Deus tinha um plano, ele tinha um plano, tinha um projeto. Mas imagina Deus, agora com um sentimento teu, pai humano, vendo o seu filho amado, sofrendo, maltratado, injustiçado, sofrendo terrivelmente dores indescritíveis. E Deus Pai, que amava seu filho, a Bíblia diz: porque Deus amou tanto o mundo inteiro que deu seu filho amado. E mostra em muitos textos que Deus amava seu filho. Este é o meu filho amado. E agora naquela cena, Deus vendo o seu filho sofrendo. E Jesus dizendo, o filho dizendo: pai, por que você me abandonou? Era o momento em que Jesus sentia o meu pecado, o peso dos teus pecados. De repente, eu posso imaginar, estou apenas imaginando, Deus estava querendo intervir. Deus estava querendo vir e liberar seu filho daquela cruz. Eu estou imaginando, com mente humana, com sentimentos de um pai que ama seu filho. E aí Jesus percebeu o que Deus estava pensando fazer. Não estou dizendo que Deus faria isso, mas pense humanamente. Deus querendo intervir, de repente Jesus diz para Deus Pai: pai, não, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Não me tire daqui. . Eles não sabem o que estão fazendo.
Não sei se isso lhe chama a atenção. Deus continuou com o seu projeto desde o Gênesis até aqui. Reflita sobre o impacto do pecado e a escuridão que ele traz, reconhecendo o sacrifício de Jesus para nos libertar dessa escuridão. E Jesus se apresenta e diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz. Segundo aspecto sobrenatural, não sei quanto tempo eu tenho, mas vamos seguindo aí, mais uns minutos. O rasgar aquele sobrenatural do rasgar do véu, aquela cortina espessa que fechava, digamos, nessa região do povo, dos sacerdotes, e onde só o sumo sacerdote, plenamente santificado, tendo oferecido holocaustos para poder entrar uma vez ao ano naquele lugar chamado Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, onde estava o propiciatório sobre a Arca da Aliança, podia entrar. Diz que o manto do sumo sacerdote tinha sininhos. E enquanto ele estava se movimentando, fazendo seu serviço, as pessoas de fora, os sacerdotes, ouviam o barulho e ele entrava com uma corda amarrada na cintura. Eventualmente, se ele morresse ali na presença de Deus, podiam puxá-lo de lá sem entrar e morrer também. Lembra que os filhos de Arão levaram um fogo estranho diante do altar e morreram. Aquele que pôs a mão na arca quando Davi estava trazendo de volta para Jerusalém, morreu. Deus é santo. As pessoas em pecado morrem na presença de Deus, ou seja, estão mortas na presença do Deus Santo. E a cortina separava, evitava que as pessoas vissem onde Deus se manifestava ao sumo sacerdote que estava fazendo intermediação entre Deus e o povo. Aquela cortina, eu trouxe aqui um material que parece cortina, faz de conta que parece cortina, né? Ela se rasgou de alto a baixo e já não tinha mais impedimento das pessoas verem o que estava dentro do Santo dos Santos. Jesus morria naquele momento, ou naquele momento que Jesus morria, a cortina, o véu se rasgou. Há alguns historiadores, Flávio Joséfo, parece que é um deles, diz que a cortina não era um paninho assim, era algo de 4 centímetros no mínimo de grossura, espessura. Dizem que 2 cavalos fortes, puxando um para um lado, outro para o outro, não rasgavam aquela cortina, não tinham condições de rasgar a cortina. Ou seja, sacerdotes, sumos sacerdotes, 10 sacerdotes, não teriam condições. Além disso, era super alto e a cortina se rasgou de cima a baixo. Era Deus abrindo acesso para ele através do sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo, mas algo sobrenatural. Não estava ali a intervenção humana, estava aí a intervenção divina naquele sobrenatural de Deus. O véu era parte integrante do tabernáculo do templo. Lá no deserto, vocês lembram? Êxodo 26 vai trazer algumas informações. Jeremias fala a respeito de de uma nova aliança, uma referência que faz a essa aliança perfeita que viria a ser construída por Deus para que pudéssemos ter acesso a ele através do sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo. Não vou ler o texto para ganhar o tempo, mas Jeremias 31 a 34 vai trazer essas informações proféticas que viria alguém que faria essa nova aliança entre nós e Deus. O rasgar daquela cortina onde estava a Arca da Aliança simbolizava a nova aliança estabelecida agora por Jesus Cristo, onde o acesso à presença de Deus para você está garantido. Para nós está garantida através de Jesus Cristo. A cortina se abriu, ilustra a abertura de um novo caminho para Deus, do caminho que ele havia previsto lá do Gênesis. Com o véu rasgado, Deus proclama que agora podemos nos aproximar com confiança do trono da graça.
o perigo da morte, que era aproximar-se do Deus Santo, foi superado, suplantado por Jesus Cristo, o sumo sacerdote. O sobrenatural de Deus mostrar que não havia mais necessidade de outra maneira de representar pessoas diante dele, agora estava sendo assumido por Jesus Cristo para sempre. E você faz parte disso. Que ótimo, que gostoso de saber que você tem acesso direto a Deus. Obviamente não no sentido do nosso visual humano, carnal, mas nós podemos e devemos sentir essa presença de Deus bem perto por Jesus Cristo. Um terceiro fenômeno sobrenatural é a ressurreição dos santos. A Bíblia diz que abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Não se fala muito dessa situação. Mas a ressurreição dos santos é um testemunho do poder de ressurreição de Cristo e uma antecipação da ressurreição futura sua, de cada um de nós, crentes em Cristo Jesus. E esse evento sobrenatural demonstra que a morte foi vencida. Devemos nos encorajar e viver na esperança da ressurreição e a promessa da vida eterna, reconhecendo o poder transformador de Cristo Jesus em nossa vida. Algo sobrenatural. Você vai ressuscitar. De alguma forma já aconteceu. Nós estávamos mortos no pecado e fomos ressuscitados, temos uma nova vida em Cristo, mas a ressurreição, segundo alguns santos que a Bíblia fala aqui, santo no sentido de vidas santificadas, como deve ser a nossa, ser de santos como Deus, como eu sou santo, diz o Senhor. Mas aqui há a expressão que nos ajuda a entender e aceitar, e admitir que Deus fará isso. E você pergunta, mas como Deus vai fazer? Tem pessoas que sumiram, não tem vestígio para a ressurreição. Eu não posso deixar de contar essa história, mas eu creio que é um fato que deve ter marcado a vida de Thomas Edison, um cientista, inclusive inventor da lâmpada e outras coisas úteis que ainda usamos hoje, melhoradas um pouco. Ele foi questionado por um colega seu, cientista, dizendo, como é que você, Thomas Edison, já reconhecido na época, um grande inventor, um grande cientista, você crê nas coisas da Bíblia, por exemplo, na ressurreição, coisa absurda. Thomas Edison diz a história que não se tomou por rogado e pegou um punhado de pó de ferro, limalha de ferro, jogou na terra, jogou na areia, passou a bota dele por cima, misturou ali no pó da terra e disse para o ateu, que dizia, não creio em Deus, não creio em nada disso, por favor, ajunte todas as partículas de ferro que estão aí no meio desse pó. O ateu disse, é impossível, isso é impossível. Alguns já estão imaginando o que Thomas Edison fez, né? Ele tinha um ímã, passou no pó e mostrou para o seu colega, você disse que isso aqui era impossível. Está vendo aqui? Toda a limalha de ferro está reunida, separada, limpinha. Eu creio num Deus dos impossíveis. Portanto, algo que deve nos fascinar, deve nos animar, deve nos estimular, vai ser, Deus vai fazer. Como Ele vai fazer? Deixa com Ele. Quarto e último fenômeno que nós vamos analisar aqui, a conversão dos incrédulos. Meu querido irmão, a tua conversão foi um milagre, não foi? Quem foi que te forçou a fazer isso? Ninguém. O Espírito Santo te convenceu e podia ser a maior autoridade a vir e dizer, Dan, você precisa te converter. Acho que foi lá pelos 6, 7 anos, né? Que eles assumiram um compromisso com Jesus um pouco antes, batizaram com 8 para 9, os 3 meninos, né? Foi uma bênção. A mãe que os evangelizou, mais que o pai, né? Eu só dava os rascunhos. E aí, de repente, Deus está dizendo isso para a gente. Almir, tua conversão não foi porque teus
pais, teus avós, teus bisavós, teus tataravós foram crentes. Eu louvo a Deus pela vida dos meus antepassados que já seguiam com Cristo e outorgaram à nossa geração ainda uma bênção sem medida, sem dúvida, mas eu precisei tomar essa decisão de permitir que Deus fizesse uma obra sobrenatural, porque eu poderia dizer para qualquer pastor, qualquer autoridade, dizer, não quero. Aliás, foi uma resposta que eu recebi, mais ou menos assim, de um jovem que evangelizou usando o método evangelismo exclusivo. Foi a melhor apresentação que eu tive naquela ocasião. Eu aprendi um método. E quando eu fiz a pergunta se ele queria isso, ele disse, não. Eu me assustei, mas não foi tão claro. E aí eu me convenci, não é o método, não é eu, não sou eu. É o Espírito Santo que precisa convencer, algo sobrenatural. E aqui nós vemos incrédulos se convertendo. O centurião, aquele chefe da guarda, que estava guardando o sepulcro, de alguma forma pode dizer, eles se converteram, porque a expressão verdadeiramente este é filho de Deus, é o que Deus precisa ouvir de cada um de nós. Eu reconheço Jesus como o Salvador, como o Filho de Deus que veio para salvar, e eles reconheceram isso. Conversão, algo sobrenatural, algo extraordinário, algo magnífico. Sabe para que a igreja existe? Para que vocês existem? Igreja brasileira aqui em Miami. Primeiro, obviamente, o mais fácil, para os outros brasileiros que ainda não conhecem Jesus. Mas para todos, a igreja existe para os perdidos. A igreja não existe para nós, nosso bem-estar, vamos estar lá e fazer festa. Lembra de Jerusalém, estava tudo tão bem, indo às maravilhas, música, pregação, mensagem dos apóstolos, né? Era gente qualificada para pregar. E de repente Deus diz, opa, eu pedi para vocês fazerem algo diferente, vão por todo mundo, aí saiam. E aí permitiu uma perseguição, e espalhou os crentes para todo lado que havia e levaram o evangelho do Senhor Jesus. A igreja existe para os perdidos. Nós precisamos nos ocupar com isso e mostrar que Jesus é poderoso para salvar extraordinariamente os perdidos. Lembra do Vale dos Ossos Secos, descrito lá em Ezequiel, capítulo 37? Nós temos ali expressões que revelam também, que de alguma forma profetizam, que os mortos voltarão a viver. Estava se referindo a Israel de alguma forma, mas podemos nos incluir de alguma forma como incrédulos que seriam restaurados. Também conecta-se com Daniel 12, verso 2, que fala de muitos que dormem no pó da terra, que despertarão. E eu quero concluir lembrando o seguinte: os eventos sobrenaturais que ocorreram durante a morte de Jesus são testemunhos poderosíssimos do plano redentor de Deus. Eles nos lembram da seriedade do pecado. O pecado é algo terrível. Pastor, mas eu faço algumas coisinhas levezinhas. A Bíblia não diz pecadinho, pecadão, dá o nome, pecado. O pecado nos separa de Deus. Qualquer que seja, o pecado nos separa de Deus. E é preciso que a gente entenda que a morte de Jesus, com a sua ressurreição sobrenatural, trouxe esperança, trouxe possibilidade de que todos os nossos pecados fossem perdoados. Queria terminar antes, mas sabe que muita gente vai pescar em alto mar, acha o lugar mais fundo, e lá Deus jogou os pecados, diz a Bíblia, ilustrando, né? E aí Deus colocou lá a placa, proibido pescar, mas tem muita gente que vai lá no fundo e tira de novo. Ou seja, pecados perdoados são perdoados. Obviamente, emocionalmente, algumas vezes precisamos trabalhar algumas coisas emocionais que trouxeram uma dificuldade, um trauma para vencermos, mas o pecado perdoado, Deus não se lembra mais dele, diz a Bíblia. O diabo sim, vem e fica atazanando todo mundo, dizendo, você quer ser o tal? Lembra que você fez? E aí mostra uma lista de pecados para a gente, acusando a gente, para desmotivar a gente de andar com Deus. Pecado perdoado por Deus, perdoado. Siga, meu irmão, sem pecar mais.
Mas se pecar, Deus em Cristo Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre aquele que veio para pagar todo o pecado. Esses eventos nos lembram da seriedade desse pecado. E Deus precisou entregar seu Filho amado para que eu pudesse ser perdoado. Que possamos viver com gratidão. Quanta gratidão nós deveríamos aprender a ter aqui. Eu sei que o céu vai dar tempo para a gente aprender, mas que bom se a gente puder chegar mais grato. Senhor, valeu a pena. Sofri, o Senhor disse que não seria fácil. E ser cristão, seguir Jesus, seguir com Jesus não é fácil, não. Aqui dentro sim, existe paz, no meio da guerra que a gente vive no mundo, mas não é fácil caminhar. Quantos empecilhos, quantas pedras no caminho, quanta casca de banana o diabo fica jogando para derrapar. Que Deus nos dê graça, nos dê muita graça, para vivermos a experiência do sobrenatural que Deus está disposto a realizar cada dia, a nossa santificação. O apóstolo Paulo diz, eu gostaria de ser mais santo, mas as coisas boas que eu quero fazer não faço, as coisas ruins, erradas que eu não quero fazer, estou fazendo toda hora. Essa é a nossa natureza, mas a nova natureza nos leva agora a dizer, eu quero crescer nessa nova natureza, eu quero que a velha natureza fique cada vez mais pregada na cruz, mais para trás, que possamos viver com gratidão e fé, testemunhando a verdade do Evangelho através das nossas vidas transformadas. Que transformação, que talvez você não percebe, mas as pessoas que te conheceram há 10, 15, 20 anos atrás, ou antes da conversão, eu creio que já te disseram como você mudou. Se nunca te disseram, peça para elas te dizerem se você mudou ou não. Quem sabe você não percebe, mas elas podem perceber. Mas ela devia ter dito isso para você já, sem dúvida, eu creio que já disseram. Eu gostaria que o irmão pudesse experimentar essa novidade de vida a cada novo dia. Não é tempo de parar, é tempo de continuar, é tempo de investir, é tempo de cuidar, é tempo de olhar para as pessoas e dizer, há um sobrenatural de Deus para você. Quem gostaria de que esse sobrenatural estivesse sobre a vida dos amigos, dos familiares que ainda não conhecem Jesus? Alguém aqui gostaria de ver o sobrenatural de Deus sobre a vida dos amigos? Amém. Todos nós em Cristo Jesus. Convido você para que em pé a gente possa orar nesse instante. Pai, em nome de Jesus, eu chego a Ti, dizendo da minha gratidão, da gratidão dessa igreja reunida aqui, por causa do Teu grande feito através de Jesus, dos fatos sobrenaturais que aconteceram, que o Senhor permitiu, que o Senhor providenciou, e que nos ajuda a entender e a admitir ainda mais que é tudo plano do Senhor, é projeto do Senhor, e nós queremos viver esse projeto a cada novo dia. Pai, em nome de Jesus, aceita o desejo do coração desses irmãos e irmãs, para que possam ver na vida dos seus amigos ainda mortos em delitos, em pecados, o sobrenatural de Jesus sobre as suas vidas. Que possam desejar muito e muito a transformação que só o Senhor Jesus pode fazer na vida desses. Em nome de Jesus, encoraja cada um de nós para não perdermos nenhuma oportunidade, para que a gente possa ouvir muita gente dizer verdadeiramente, Jesus é Filho de Deus. Em nome de Jesus, abençoa teu povo, abençoa essa igreja, abençoa essa liderança, pastor Jamil e todos os demais, para que o teu nome seja engrandecido através de muitas vidas. É a minha oração com gratidão em nome de Jesus. Amém e amém.